Dr. Durso, um dos maiores experts em cybercrimes, sim, em internet. A especialidade dele é essa, é a internet. Então ele traz aqui as novidades, não é? Porque a gente precisa também estar por dentro que a partir de agora esse negócio de internet aí vai ser uma coisa que o mundo inteiro está se acostumando. Pegou, né? Como é que nós vamos chamar isso? O mundo está cercando a internet? Vai deixar de ser uma zona livre? As coisas estão mudando mesmo. Boa tarde, Emílio. Prazer voltar ao Pânico, à audiência do Pânico. Me parece uma tendência de preocupação com o que está acontecendo na internet, né? Eu acho que o mundo não está cercando, acho que o mundo está regulamentando. Acho que seria... Ou regulando. Porque era um negócio muito complexo para falar sobre. Pois então, não. O que eu queria saber é o seguinte: a gente está lá no Supremo, o Supremo está... Ele está com... o que ele está julgando o Supremo agora? Estão julgando isso aí, não é? Agora, exatamente. Agora. Conta aí pra gente. Há algum tempo, inclusive. Conta aí pra gente o que eles estão julgando. O que está rolando no Supremo? O Supremo tinha pendentes 4 ações que chegaram no Supremo para analisar especificamente. O ponto principal é um artigo do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que está no Brasil desde 2014 e que entrou em vigor à época para trazer direitos e deveres dos usuários e das aplicações de internet. Você ajudou nessa lei? Em 2014 e pouco, eu ainda estava distante do Congresso, assim, não como hoje. Eu não frequentava tanto audiência pública e tal. Mas depois que a lei foi promulgada, tal, a gente começou a ver... Você manja muito bem disso. Eu estudo bastante. Tá. Mas... Qual é essa lei que eles estão julgando? Então, é um artigo específico do artigo 19, porque hoje o que acontece na prática? O artigo 19 do Marco Civil diz que uma plataforma, uma rede social, só é corresponsabilizada sobre alguma coisa que ali foi postado, junto com o autor, se ela recebeu uma decisão judicial e não cumpriu. Então vem uma decisão judicial, fala: plataforma, esse conteúdo é ilícito, remova. Se a partir da decisão ela não remover, ela pode ser responsabilizada junto com o autor. Antes disso é só o autor. E o Supremo está julgando a constitucionalidade, se é inconstitucional ou não, esse artigo. Já está bem provável, vai julgar pela inconstitucionalidade, já está 2-0. E se julgar pela inconstitucionalidade, esse artigo vai cair, vai perder efeito. Aí nós teremos as plataformas sendo mais responsabilizadas com relação a conteúdos que lá são publicados. De cara já vai responsabilizar? De cara, porque assim que julgou a inconstitucionalidade, imediatamente o... Mas aí eles vão embora, porque eles não querem o processo em cima deles. Ou eles vão aceitar a lei. Não acho que vão embora. Estão pedindo, né? Estão impondo. Em todos os países que as plataformas ameaçaram sair por causa de regulação, Austrália... país da Europa, União Europeia, todos eles ameaçaram e quando veio a regulação eles permaneceram. O único lugar que eles não estão foi onde o governo expulsou, que nem na China. Agora, de resto, eles têm muito interesse. E eles têm interesse na União Europeia, que são países muito pequenos perto do Brasil. Então, eles não vão perder o mercado. É que nem aconteceu com o X. Elon Musk tirou o escritório, foi banido e voltou atrás, porque o mercado obriga a estar, né? É um mercado muito importante para as Big Techs. Então, dificilmente elas vão embora. Mas elas, claro, ontem o Google fez uma nota pública, tal, estão na luta, porque eles defendem a constitucionalidade, porque se derrubar esse artigo, eles começam a pagar multas por publicações que eles não removerem. Aí a gente vai ter um passo anterior. Em vez de esperar a decisão judicial, se alguém denunciar um conteúdo ilícito, você poderia já começar a ter responsabilidade das plataformas. Mas não tem uma complexidade nisso? Porque, por exemplo, se a justiça ela tem um interesse pessoal dela, que ela vai pedir para tirar uma publicação. Isso acontece algumas vezes, né? Isso daí não tem um conflito de interesse? Na verdade, qual é o grande debate nessa história? Hoje, o indivíduo tem lá um conteúdo criminoso. Só tem uma exceção no artigo 21, que é pornografia e nudez. Então, esquece esse caso. Saiu. Tá. Tudo que não é pornografia e nudez, você é vítima lá de uma publicação. Tá, uma fake news, o cara seja o que for. Você entra com uma ação judicial, o juiz fala: é criminoso, plataforma tire. A partir do momento que a plataforma não tira, ela pode pagar uma indenização a você, além do autor. O que as plataformas estão dizendo, se o Supremo defender, né, votar pela inconstitucionalidade? Que como eles teriam medo da indenização, eles vão começar a censurar pessoas, que eles serão mais rigorosos. Exato. Esse é o argumento das plataformas. Sim. Aí eu vou fazer uma crítica e um elogio a esse julgamento. Qual é o meu elogio? Eu
sou crítico ao artigo 19. Eu acho que ele criou uma barreira muito grande de proteção às plataformas e elas ficam só esperando a decisão judicial. O canal de denúncia não funciona para nada. Ah, tá. Você não consegue se comunicar com a plataforma. Não funciona. Você denuncia induzimento ao suicídio e eles não fazem nada. Então, e aí qual é a crítica ao Supremo? É que nos votos eles estão começando a analisar questões que vão além do que é manifestamente legal. Discurso de ódio, fake news, e isso é um problema. Mas isso é muito subjetivo. Exato. Essa é a crítica. Isso é muito subjetivo. Exato. Discurso de ódio. Não dá porque fica repetindo discurso de ódio, aí tudo vai virar discurso. Isso aí é discurso de ódio. É isso aí. Então esse que é o problema, doutor. Que o cara enquadra onde ele quiser. Isso você não resolve, né? Não, eu estou criticando aqui. Eu estou falando exatamente isso. Você precisa resolver isso lá. Lá tem que você tem que falar discurso, né? Ele tem que parar. Uma das teses é que quando o Supremo julgasse pela inconstitucionalidade, ele deveria se ater a crimes manifestamente ilegais e graves. Então tem crime que não dá para discutir. Racismo, pedofilia, terrorismo. Esses crimes são fáceis de se identificar e não têm subjetividade. Agora, fake news é muito difícil. A gente não conseguiu, de maneira legal, delimitar o que seria, né? Descrever a conduta. Então, quando o Supremo agora, ao julgar, começa a entrar nessa seara, me preocupa. Eu vou criticar. Se assim passar, a gente vai ter realmente um problema, porque aí vai deixar na mão de um juiz final. Porque a plataforma pode entender que não é fake news e deixar o conteúdo. O conteúdo foi denunciado. Quem vai analisar se ela paga indenização ou não vai ser um juiz, numa ação independente. Essas ações que vão, no fim, delimitar como que a gente vai ver a internet daqui para frente. Porque se os juízes começarem a ser muito rigorosos e toda fake news a plataforma paga a indenização, aí sim realmente ela vai começar a te calar, porque ela fala, eu prefiro que você não poste do que eu pague a multa. Porque o que os caras fazem do Google, por exemplo, quando você assina lá o YouTube, você assinou lá, aquele agree. Isso. Aí ele fala o seguinte, eu sou apenas uma lista telefônica de vídeos. Certo. A responsabilidade do vídeo é seu. Eu acho justo. Eu te dou a tecnologia. Isso. Eu proporciono para você. Faz a curadoria ou você é só um meio. Ou eu proporciono para você a plataforma, a tecnologia para você publicar o seu vídeo, mas está na tua mão ser o responsável. Eu acho isso muito justo. É mais ou menos justo, porque, por exemplo, no caso de uma lista telefônica, é muito fácil você saber quem é o autor para você responsabilizar, inclusive, o autor. Porque se a plataforma não tem responsabilidade, a única responsabilidade será sobre o autor. Vamos atrás do autor. O que acontece na prática é que, às vezes, em Big Tech, você não consegue nem identificar o autor, porque o perfil é falso e a plataforma não colabora fornecendo os dados de IP. Então, mas você não vai conseguir porque muita gente replica. O problema disso tudo é o tamanho da coisa. Por exemplo, quando sai um meme, você não sabe mais... É o viral, né? É muito grande a possibilidade de pessoas... Hoje tem aquele vídeo lá do... Aquele vídeo da Globo News. Da Globo News. Da jornalista. Da jornalista. Fizeram uma paródia com ela falando. Você viu a paródia? Tem aí? Põe lá pro doutor assistir. Vamos ver. Vamos assistir. O que ele acha? O que você acha desse aí? Põe na tela aí, Põe na tela aí, Cadê o Garrafa? Não põe. Passa 2. Tá produzido aí, ó. Eles têm um vídeo de backup. Aí eles fazem essa brincadeirinha aí, pra mostrar. Olha lá, Picanha, você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de comer picanha. Você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviário, lotado de pobre. Isso é muito Brasil, né? Isso é Brasil puro. Isso é muito Brasil. Então, esse aí, alguém criou. Sim, alguém criou. Fez a musiquinha, lá, fez uma brincadeira, fez um humor e colocou lá. A gente não tem como saber quem fez. É verdade. Você não tem como saber quem fez e quem passou. Mas todo mundo está assistindo esse vídeo hoje. Na prática, como que funciona em conteúdos virais? Normalmente, esse conteúdo é uma sátira, tal, mas tem conteúdos criminosos. Então, imagina que alguém vazou um conteúdo de um estupro de uma menina menor de idade, conteúdo muito grave no exemplo. Aí começa a se replicar. Você vai realmente procurar a origem, todo arquivo digital tem um código, hash e tal, que deixa as informações de compartilhamento, daria para encontrar até por perícia a origem. E depois você também vai, em alguns casos que se torna muito viral, pegar pontos principais. Quem são as pessoas com mais visibilidade, quem acabou dando muita
muitos compartilhamentos ou muitos likes, você vai atrás de algumas figuras que porque isso é interessante, não só o autor, mas quem compartilha também tem responsabilidade. Então. Mas isso que é o perigoso, não é? Porque, de fato, você falar sobre estupro, né? Ninguém vai apoiar. Sim. Agora, você faz um meme e compartilha e vai atrás do meme aí fica que você subjetivo, postou. É a subjetividade. É subjetivo. Exato. Isso que é o perigoso. Hoje o grande problema é a subjetividade do que é fake news, o que é discurso de ódio e o que é humor, no caso. O que é... Isso é um problemaço, né? Porque isso pode ser um discurso para tentar limitar a liberdade de expressão. Então, o Alba, ele está trazendo aqui, que ontem a gente até tocou nesse assunto, que é o que a gente está falando, que é discurso de ódio, né? Sim, uma pesquisa que foi feita, eu não sei se o senhor viu, o doutor, é uma pesquisa que foi feita de um órgão do governo, junto com o Ministério da Mulher, que é da machosfera, né? A machosfera lucra com ódio, aversão e desprezo às mulheres no YouTube do Brasil. É lógico, como o Zuzu falou, a gente reitera aqui, ninguém é a favor de crime nenhum, seja com homem ou mulher, absolutamente nada. Só que dentro dessa pesquisa, eles falam que listaram os canais, que tem 137 canais, que fazem, que lucram com isso. Só que aí dentro você tem essa subjetividade. Você tem o discurso de ódio. Inclusive, tem até uma parte dentro dessa matéria que eu separei, que eles falam exatamente o seguinte, olha, além disso, eles reforçam estereótipos prejudiciais às mulheres como desumanização baseada na aparência e no intelecto e ataque a feministas. Aí a gente já entra no espectro político. E aí, por exemplo, a gente sabe, ser bem claro aqui, o discurso de ódio só funciona para um lado. E aí, o medo também das pessoas é que, como é tudo subjetivo, então esse canal aqui, que, por exemplo, tem uma opinião contrária à feminista, então ele é um discurso de ódio, aversão às mulheres, ele entra nessa interpretação. Então esse é o grande problema. E aí listamos aqui 137 canais e tem também a plataforma. Porque aí também tem que defender, porque o próprio YouTube não é qualquer coisa que passa no YouTube. Eu que trabalho com criação de conteúdo, o Delari, toda a produção que coloca conteúdo aqui, sabe que o YouTube é bem rígido nisso. É verdade. Então, a pesquisa dá a entender que esses canais estão cometendo crime e o YouTube aceitando. E a gente sabe que o YouTube, por exemplo, a minha esposa, a Giovana, ela trabalha com um conteúdo de crime, o True Crime. É muito rigoroso em palavras e não é qualquer conteúdo que entra. Então, aí vai ficar a pergunta, a palavra do governo com a palavra da plataforma. E nesse meio todo tem o criador. E essa pesquisa, ela é enviesada, porque a interpretação... Porque assim, lógico, como o Alba já fez o disclaimer, qualquer conteúdo que seja de alguma forma ofensivo às mulheres, né, que seja criminoso, ninguém vai querer que seja monetizado ou que esteja no ar. Mas existe uma subjetividade tremenda do que é uma opinião de um indivíduo que seja até machista, né? Que ele tenha isso pra ele, ou que ele é antifeminista ou antifemista, né? Porque tem o femismo também, além do feminismo, e que você pode ter dentro da liberdade de expressão um conteúdo que seja até monetizado. O que vem é uma pesquisa para tentar forçar a plataforma a combater mais uma, que pode ser até opinião, na interpretação de quem fez a pesquisa, porque quem analisou isso não foi um juiz. E mesmo quando o juiz analisa, é um problema, Emílio, porque você pode dizer assim, olha, Dorso, você falou lá alguma coisa no seu Instagram, eu não gostei, pra mim você não pode ter falado aquilo. Pode ser que você judicialize isso e um juiz de primeiro grau entenda que eu errei e um desembargador entenda que não. Sim. Pelo grau de subjetividade. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando a gente julga, como o Supremo está julgando e analisa, para sempre focar o tema em que você bate o olho e vê que aquilo é crime. A gente define, eu gosto de definir isso como manifestamente legal. O que é subjetivo tem que deixar falar e a análise tem que ser posterior e não anterior. Porque não é, se você faz anterior, é censura prévia. Sim. O posterior é análise jurídica. Boa. O juiz vai analisar e ele pode aí sim banir o conteúdo. O que está acontecendo é que eles estão querendo antecipar essa análise. Nesse caso, eles estão tentando forçar a plataforma para a plataforma analisar se aquele canal tem algum tipo de machismo, algum tipo de preconceito para que se tenha desmonetização até o banimento. Então, usa-se de uma pesquisa que alguém interpretou o conteúdo, que pode ser, que não deixa de ser uma opinião de quem interpretou, né? Porque não tem um juiz se manifestando nessa pesquisa. E isso vem com a chancela do governo. Exatamente. Isso é ruim. Porque isso são formas de pressionar a plataforma, aí sim, a ela começar a censurar. Porque ela já faz isso também. Não, eles censuraram. Na época do Covid foi censura brava. Até o Zuckerberg falou, não. Teve a carta dele, arrependido. Realmente eu trabalhei com o governo. O Twitter, Facebook baniram o Trump. Então, mas como é que a gente vive tranquilamente com essa censura e aceita isso
Não pode. Mas o mundo está aceitando porque não dá para fazer nada. Mas vamos pegar o Brasil, vamos falar na prática. O Brasil teve muito debate sobre o pé das fake news. O 2630. Veio parte aí da política, se envolveu e falou, não, isso aqui tem conteúdo, tem parte lá que pode trazer um prejuízo à liberdade de expressão. Não passou. Não foi aprovado. Agora o Supremo está julgando, muita gente divulga isso dizendo, o Supremo está, de alguma forma, regulamentando rede social. Não está. O Supremo só está julgando a inconstitucionalidade ou não. É que os votos vão muito além do que o Supremo deveria julgar. Isso sim, isso é uma crítica. 3 dias de voto do relator. O Toffoli votou 3 dias, não 3 horas, 3 dias de voto. Então, ele vai além do que deveria ser analisado, que é a inconstitucionalidade. Falar, é constitucional ou não? É inconstitucional? Cai esse artigo, quando a plataforma é responsável? Nessas hipóteses. Acabou. E o resto deixa pro Congresso complementar. Isso é papel do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário, né? Essa regulamentação. Então, a gente no Brasil eu vejo isso com tranquilidade. A gente tem um debate amplo e democrático de que a internet, eu acho que precisa de alguma regulação. Eu acho que tudo na vida, a gente tem regulação no trânsito, etc. É assim que funcionam as coisas, desde que ela preserve todas as garantias constitucionais. Se uma lei for aprovada e ferir a liberdade de expressão, imediatamente ela tem que ser considerada inconstitucional. Bem que o PL não tramitou, o PL das fake news. Então eu acho que no Brasil a gente está bem democrático esse debate para que amanhã é possível trazer algum tipo de análise do que é liberdade de expressão e o que é crime na internet e o que tem que ser removido. O problema é que aí nós temos a politização do tema que na direita... O problema é quando vira política. Isso. Porque a intenção é boa, mas a entrega é horrorosa. O tribunal não pode ser político. Exato. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Né? Porque qual o problema político ensina esse tema? A extrema esquerda vai dizer... a gente precisa regular e vai usar esse debate, esse discurso para tirar liberdade, para falar, não, a gente controla tudo, e a direita vai dizer, olha, cuidado com a regulação que isso vai te censurar. Mas na verdade o que a gente tem que procurar é o meio termo, uma lei que seja positiva para tirar o que é conteúdo criminoso, que hoje está muito no ar, e que preserve a liberdade de expressão. Essa acho que... Não, mas é o princípio, né? O princípio da justiça é ser justo. É justo, né? Equilibrado. Você ser justo, é o que mais se encaixa. Mas não está rolando. Mas não está rolando. Não. Infelizmente não está rolando. Não está rolando. Porque o que a gente vê vamos usar um exemplo besta aqui, algum perfil da direita fala, esse cara é bobo, e você considera discurso de ódio, e vê um da esquerda e fala, esse aqui é um completo imbecil, você vê que é mais pesado, isso aí tá tudo bem, mas, tá Morgado, tudo certo. Nessa sua interpretação, quem que tá dizendo isso pode, isso não pode? Quem que é esse censor, no seu exemplo? A justiça. É a justiça? O cara vai lá, dá a caneta e fala, tira esse cara daí. Perfeito. Então, você tem algum tipo de análise da justiça que pode pender para um lado em determinadas ações. Mas isso também não acontece na plataforma antes, já? Acontece bastante, porque a turma tá toda... Inclusive tem o gente Zuckerberg que é desmonetizado. Falou. Exato. O Mark Zuckerberg falou, eu estava junto com o governo. E assim a gente vê. Então, quer dizer... a gente fica preocupado porque a gente está de um lado e só esse lado que é penalizado em qualquer situação. Se vier o STF legislar ou se ele achar melhor o que eles estão fazendo, acha melhor, sempre vai ser um lado que vai ser penalizado, independente qual é a lei que vai ser. Independente. Mas é só um lado que sempre é penalizado. Sabe como resolve isso, Morgadão? A meu ver, né? Como? Com lei. Porque com lei você controla o limite do juiz, porque ele tem que julgar dentro da previsão legal, o limite da plataforma e o limite do usuário. O que está acontecendo hoje, Emílio, é que a gente não consegue trazer uma lei boa e o jeito que está, a meu ver, as plataformas não estão combatendo o crime ali e não estão conseguindo ajudar a localizar o autor. Mas é aquilo que você falou, porque, por exemplo, que nem aqui a gente tem ampla defesa. Mesmo que o juiz de primeira instância fale, não, você faz o recurso, você tem vários recursos, que é a ampla defesa que você tem, que é o que sempre funcionou. Sim. O que não pode é um cara chegar e falar, ó, aqui... Não vale. Não igual vale, eu tchau, aqui. Pessoal. Eu nesse programa. Sim. Aqui, você é o Supremo aqui. Com certeza. Ele dita as regras. Eu legislo. Ele é tudo. Maduro FM. Condena. Eu Corta, julgo. Ele julga. E condeno. Sumariamente. Maduro FM. Mas é um poder conquistado em 30 anos. Claro, lógico, claro. Pra chegar na cadeira não foi fácil. Vou deixar na mão desses vagabundos, salafrários. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí por tudo. Ó, eu vou passar aqui o Instagram. O nosso querido doutor Luiz Augusto Durso, ele tem sempre dicas boas para você não cair no conto do vigário. Opa.
O que tem também que a gente tem que se preocupar é com o conto do vigário que tem na internet, que tem muito. Então ele tem lá, ele sempre está dando dica para você. Entra aí, Luiz com Z, para você que está no rádio, Luiz Augusto Durso, aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Obrigado, doutor. Desejar para a audiência Feliz Natal, agradecer a parceria desse ano aí e falar que esse debate de hoje é só para a gente fazer essas reflexões para que em 2025, quando esse debate voltar para o Congresso Nacional, porque vai voltar, nós tenhamos, se for a decisão regular, uma lei que preserve a liberdade de expressão, que tire poder das plataformas e proteja o usuário. É isso que eu defendo. E você já está convidado aqui para a gente trocar essa ideia. Obrigado, doutor. É isso aí. Agora, deixa eu falar uma coisa.